Dando então sequência ao nosso estudo da noite, estamos estudando o Espírito, trazendo aqui já do nosso primeiro bloco um esquema que nós estamos buscando trabalhar: a atividade do Espírito. Partindo dessas características aqui que o Espírito possui, que ele é livre, que ele é responsável, que ele é ativo o tempo todo agindo, que ele é perfectível, que ele está sempre em progresso, que ele é único e que ele é incorpóreo, que os Espíritos nos corrigem aqui quando a gente fala que o Espírito é imaterial. Eles falam melhor expressão é incorpóreo, imaterial a gente ainda não sabe, e imortal. Por que falou que ele é incorpóreo? É porque em 1857, quando veio essa resposta através do Livro dos Espíritos, a ciência ainda não tinha evoluído tanto, porque quando ele fala de incorpóreo, ele trabalha com o material que nós, com a mentalidade que nós tínhamos, e nós chamávamos de corpo isso aqui, material. Agora hoje nós já sabemos, pela física quântica, pelo tanto que a ciência já tem evoluído, que há questões vibracionais na matéria e que vai definindo novos padrões de novas tipificações de corpos, né? E aí nós ficamos conhecendo hoje com o Espiritismo, paralelamente àquela época, já tínhamos ficado conhecendo o perispírito. O que é o perispírito? É um corpo, só que é um corpo numa outra faixa vibratória, num outro padrão vibracional da matéria. Então, por isso é que ele é identificado como semimaterial. O que é isso? É só para distinguir da matéria que nós conhecemos. Já que nós sabemos que semi é quase, né? Mas não é. Então, é só para distinguir, só para separar, para não entrar muito em detalhe, porque a nossa mente e a nossa inteligência ainda não conseguia captar. Só que hoje a gente já está conseguindo captar isso muito bem, muito melhor do que naquela época, melhor que 200 anos atrás, quase 200. Então, nesse objetivo da gente hoje trabalhar a ação dos Espíritos, esse lado ativo, e nós até usamos aqui no primeiro bloco, é como se a gente quisesse parar de pensar. A gente não consegue parar de pensar, assim como também não consegue parar de agir espiritualmente falando. Mesmo que a gente fique completamente paralisado numa encarnação, por qualquer razão, por qualquer circunstância, mas o Espírito, se ele estiver lúcido, ele está agindo em pensamento. Sai do corpo quando ele dorme, larga aquele corpo paralítico lá e assume a condição de liberdade de novo. Ao retornar, porque ele precisa retornar, ele retorna para aquele corpo, porque ele está ali não é por acaso, porque ele também é filho de Deus e ele está dentro de uma lei de causa e efeito. Então nós estamos falando desse tipo de ação, não é ação física, material só não. Enquanto ele está possível de fazer isso, está reencarnado, ele faz isso, está sempre ativo. Agora, o Espírito é o ser que pensa e que sente. Então, se ele pensa e sente, ele está sempre agindo, sempre ativo. E quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, não podemos continuar imaginando que nós vamos para o céu, vamos repetir isso, para ficar lá inativo, de braço cruzado, vestido de branco, esperando o tempo passar. Não. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil, e meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também, nos afirma Jesus. Então, por que nós vamos ficar sem trabalhar, sem exercer esse senso de utilidade? Então, e ele é imortal. E nós, no primeiro bloco, conversamos aí sobre essa ilusão que nós temos de acabar com a própria vida, nós, humanidade, acabar com a própria vida, sem conhecer como fruto do desconhecimento ou da consideração de fato dessa imortalidade. E que a gente precisa ir meditando sobre isso para a gente se vacinar contra essas dificuldades que nós encontramos pela vida fora e que muitas vezes nos conduzem a um sentimento de insignificância da vida para nós. E que isso precisa de ser meditado, introjetado no psiquismo, nos valores, no sentimento de cada um, na inteligência de cada um, mas de forma sólida, de forma rocha mesmo.
O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha do entendimento, para que isso sirva realmente de recurso para nós na hora do vendaval, na hora da tempestade, na hora do ataque dos três, do lobo mau aos 3 porquinhos, né? Na hora ali que a casa balança, ou então que a casa se desmancha. Que casa é essa? É essa estrutura mental que nós trazemos em nós. Em que nós estamos construindo essa casa? Na hora que a tempestade chega, perde o sentido dessa casa? Na hora que chega o vendaval, na hora que chega a tempestade, os contratempos da vida? É preciso que a gente comece a construir isso sob a rocha do entendimento, a rocha do conhecimento, a rocha inquebrável das nossas convicções espirituais. Aí sim, virou uma convicção. Eu tenho convicção que eu sou imortal. Então isso será um recurso para eu, na hora do vendaval, eu falar: não, eu vou me proteger com isso aqui, com essa consciência que eu tenho. Alguma pergunta, gente? Alguém quer comentar? Então, dentro dessa atividade, nós trouxemos o perispírito, o livre-arbítrio, a vida futura, porque nós somos ativos, é onde nós estamos, ou aqui ou do lado de lá. E vida futura não é no plano espiritual só, a vida futura é daqui a 5 minutos, vida futura é quando a gente sai daqui, vida futura é daqui a um segundo, já é vida futura. Então, essa vida futura precisa de ser compreendida nessa grandeza, nessa profundidade, porque a gente acha que vida futura está do lado de lá. Tudo bem que nós, como espíritos imortais, nós vamos enxergar bem mais longe, mas nós não podemos deixar de enxergar mais perto também, porque aqui, próximo passo já é vida futura, quando eu estou caminhando, próximo passo já é vida futura. Então precisa de vigiar isso para que esse passo não seja em falso, porque a gente acha que a vida futura é depois do julgamento final. O julgamento final para nós acontece todo dia. O julgamento final é quando nós consultamos os nossos sacerdotes, que é a nossa consciência. Vamos lembrar aquela passagem da cura dos 10 leprosos? Os 10 leprosos pedem socorro para Jesus, cura para Jesus, Jesus vai e os cura. E, aliás, Jesus não os cura imediatamente e fala: vão se consultar, se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles vão se apresentar ao sacerdote, pelo caminho eles são curados, eles vão se curando, a cura vai acontecendo, e um deles volta para agradecer a Jesus. Então a pergunta que nós fazemos é a seguinte: que sacerdote é o nosso? Que nós estamos, somos leprosos? Somos. Ainda temos doenças comparáveis à lepra, espiritualmente falando? Sim. A lepra da mentira, a lepra da inveja, a lepra do ciúme, a lepra do orgulho, a lepra do egoísmo, e temos lepras e mais lepras. Então, como Jesus, ao invés de nos curar, ele fala: vamos consultar o sacerdote. Onde é que está o nosso sacerdote? À medida que nós vamos consultando a nossa consciência, aí nós vamos nos curando, porque hoje nós fazemos muito sem consultar a nossa própria consciência. E a responsabilidade do sacerdote era exatamente averiguar se a criatura já estava em condições de ser reintegrada na sociedade, porque ao constatar a doença ela era excluída. Ao constatar a doença em nós, as nossas lepras, nós vamos sendo excluídos de quê? Do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Essa qualidade de vida espiritual. Na proporção que a gente vai identificando as nossas doenças e não as trata, isso vai nos marginalizando. O cego de Jericó ficava à margem, à beira do caminho. Então as nossas doenças tendem a nos levar para a margem. Então nós precisamos de combatê-las, para nós consultando o nosso sacerdote, para que tenhamos a permissão de nos reintegrarmos de novo a esse reino de Deus dentro de nós. Esse reino de Deus não é um lugar, é um estado de alma. À medida que a gente vai se curando, o bem-estar vai voltando e o reino de Deus vai se instalando em nós. É nessa linha que a gente vai entendendo, à luz do Espiritismo, essa expressão de Jesus. Então, dentro disso aí, nesse nosso caminhar
enquanto nós estamos caminhando, que a gente vai aprendendo a ir consultar o nosso sacerdote. Escuta a consciência. Aí a Kardec pergunta para os espíritos assim: mas como é que eu posso saber distinguir entre o bem e o mal? Quando fala que as leis divinas estão dentro da nossa própria consciência. Aí os espíritos respondem: o mal é tudo que está contrária à lei divina, e o bem é tudo que está conforme à lei divina. Mas como é que eu posso saber, Kardec pergunta, como é que eu posso saber se eu estou fazendo o bem e esse bem na verdade é um mal? Aí os espíritos dão a chave: use a lei áurea. Pergunte se você gostaria que isso fosse feito para você. Olha que chave. Pergunta se você gostaria que isso fosse feito para você. Então você vai saber se é bom ou se é ruim, se é certo ou se é errado, se é bem ou se é mal. Porque a gente quer pra gente, não quer pra gente o ruim. Então essa lei áurea que Jesus deixa para nós: faça outro que gostaria de fazer para você, é uma chave comportamental, é uma chave para regular a nossa atividade espiritual, como espíritos ativos que nós somos. Na dúvida, é só usar a lei áurea. O que eu vou fazer com o outro? Isso é bom ou é ruim? Eu gostaria que fosse feito para mim? Não. Então não é tão bom não. Então são senhas que a gente vai recebendo no Evangelho, que são chaves reguladoras do nosso comportamento e das nossas ações, quando nós as utilizamos. Porque a gente às vezes anda com a chave andando na cintura o dia inteiro e não usa a chave para abrir uma porta. Mas a boa de chave está lá, a gente precisa de começar a utilizá-la. Então nessa linha nós gostaríamos de trazer cá para o final o 14º princípio fundamental, que é influência dos espíritos na nossa vida. Influenciam os espíritos, influem os espíritos na nossa vida? Kardec pergunta. Os espíritos respondem: muito mais do que imagina. Mas muito mais do que imagina. Mas é muito mais do que imagina. Pensa o quanto? É mais ainda, muito mais. De ordinário, ou seja, normalmente, comumente, são eles que vos dirigem. Como? Agindo, pensando, sentindo, influenciando. Como? Mente a mente, perispírito a perispírito. Como é que acontece a influenciação? Via de regra por afinidade. Nós só somos influenciados naquilo que nós estamos afinizados. Se nós estamos afinizados com o mal, nós somos influenciados para o mal. Se nós estamos afinizados para o bem, nós somos influenciados para o bem. Da mesma forma que quando nós ainda caminhamos na direção da contrariedade da lei divina, praticando o mal, nós arrastamos conosco todo uma pleide de influenciadores que estão vibrando naquela mesma faixa, naquela mesma frequência. São espíritos também ignorantes e que ainda estão envolvidos com a maldade, como nós, e que se afinizam conosco, que vão trocar ideia conosco, que vão nos influenciar, vão nos dar sustentabilidade. De repente, naquele ato da maldade, de repente vem aquela ideia luminosa assim, que a gente fala: não, como é que eu vou sair dessa aqui? São eles nos influenciando normalmente, de ordinário. São aquela: nossa, tive uma ideia genial para passar a perna no fulano. Eles já viram isso? Sem vozes, só pelas ondas mentais. Aí eles vão nos influenciando para as coisas do mal, quando estão focados nas coisas do mal, como nós. Porque nós só seremos influenciados nas coisas do mal se nós estivermos focados na coisa do mal. O mal está para cá, o bem está para cá, não é? Então, como fazer para mudar essa influenciação? Começa a focar no bem. Começa a focar no bem, fazer o bem pelo bem.
Como é que eu vou fazer o bem? O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei divina. Então como é que é essa lei divina? Enquanto eu não leio essa lei divina, qual que vai ser meu orientador? Eu quero que faça comigo? Não. Então, é de cá. Se eu não quero que faça comigo, esse é de cá, é do mal. Ah não, eu quero que faça comigo, vou ficar feliz, vou ficar contente, vai me fazer crescer, vai me fazer evoluir, então vou fazer. E quando da mesma forma, todos os espíritos que estão focados no bem, fecham conosco. Da mesma forma, todos os espíritos que estão focados no mal, fecham conosco. Ué, mas não tem espíritos neutros? Não tem também. Tem aqueles que já atingiram uma certa bondade, que não são capazes de fazer só o bem. E já ainda tem uma certa porcentagem de maldade, que também não são capazes de fazer só o mal. Então fica mais ou menos em cima do muro também. Gera uma certa indiferença para o bem e uma certa indiferença para o mal. Isso está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Espíritos neutros, que trazem em si uma relativa neutralidade. É estágio evolutivo. Ah, mas existe aqueles espíritos neutros, completamente neutros? Não, a neutralidade mora dentro de nós. Tem hora que você está para cá, tem hora que você está para cá, tem hora que você está na neutralidade. Está dando para entender isso? Quando a gente vai estudar a escala espírita, a gente acha que arruma um grupo de espíritos, põe lá, espíritos zombeteiros. Mas eu não sou zombeteiro, não. Basta eu ser atleticano ou cruzeirense e o outro time ganhar. Eu já comecei a ser zombeteiro. Basta eu falar alguma coisa, fazer alguma aposta com alguém nessa mania que a gente tem de apostar e ganhar, daqui a pouco eu estou zombando o outro lá. Basta eu. Estou pegando assim coisas do dia a dia, gente. Basta eu descobrir um ponto fraco do outro e eu estou zombando dele. Que bem que eu faço? Que mal que eu faço? Mas eu ainda tenho esse prazer de me alegrar zombando dos outros. É isso. Não existe um grupo de espíritos zombeteiros só. Não existe um grupo de espíritos neutros. Não existe um grupo de espíritos pseudo-sábios. Tem hora que eu sou pseudo-sábio, eu quero ser pseudo-sábio. Eu tenho pseudo-sabedoria dentro de mim. Eu jogo ela para fora. Aí eu me incluí nesse grupo. Mas eu fico ali direto? Não. Tem momentos de pseudo-sábio. Tem momentos de neutralidade. Tem horas que a gente vê algo acontecendo de mal e você fica neutro completamente. Não é comigo, não tem nada a ver com isso não. E vê a coisa acontecendo de bem também, fala, deixa eu somar força aqui. Ah não, o bem já está sendo feito, deixa para lá. A neutralidade aqui dentro de nós. Então é só para a gente ir se conhecendo melhor. Porque quando nós pegamos as 10 classes dos espíritos, tem hora que a gente tem coisa de espírito puro. O que é que vocês acham? Qual que é a definição de espírito puro? São aqueles que nenhuma relação mais tem com a matéria. São aqueles sobre os quais a matéria não exerce a menor importância. Nenhuma importância. Tem hora que a gente tem essas. Será que não tem, gente? A gente não dá conta de ficar lá, mas tem hora que a gente fala assim, gente, não. Isso não mexe comigo mais não. Já tem, é uma purezazinha assim, meio cinzenta, meio enferrujada, mas já é um bocadinho de pureza. Isso é ensaio de pureza. E é isso, e a gente fala, gente, que legal, eu não estou mais tão querendo construir tesouro na terra, não. Eu já estou começando a acordar para construir tesouro no céu. Então tem horas que a gente é espírito misericordioso, é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericórdios. Tem hora que a gente tem misericórdia? Tem horas que a gente é pobre em espírito? Tem hora que a gente ensaia e pratica humildade de verdade? Tem. Só que a gente ainda não adquiriu ela. Honório Abreu, é que tem essa expressão. Olha, ele falou isso para a gente numa exposição, uma vez no curso que ele veio fazer aqui com a gente, de expositores. Quando estava falando da postura do expositor, ele falou, gente, humildade, não queira ensinar nada para ninguém, não queira plantar isso, não, é semear, gente, é semear só, seu Honório falando, e humildade, e olha que a humildade é uma coisa tão desafiadora, que quando a gente
fala que adquiriu, acabou de perder. Olha a sabedoria, olha que conclusão maravilhosa. Porque na hora que você fala, opa, acabei de adquirir a sabedoria, o orgulho está rasgando dentro da gente, está falando muito alto. Então, na verdade, é essa sabedoria para ir lidando nessa pobreza em espírito, mas cada vez mais e cada vez mais buscando cultivar essa humildade, na certeza de que vai demorar a atingir, quando atingir é lá mais para cima, nas prateleiras de cima. Então a gente tem esses, como espíritos que nós somos, a gente tem essas características das 7 bem-aventuranças. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Estamos aflitos? Somos aflitos? Todos os espíritos? Somos, estamos, todos. Somos consolados? Somos, todos somos consolados. Muitas vezes o consolo demora um pouquinho mais a chegar para uns, porque não está consolável ainda, não está aberto, não está receptivo. Então o consolo chega, ele nem vê, nem recebe. E aí fica muitas vezes preso em alguma ideia lá de passado, fica preso numa ideia assim, nossa, não, Deus vai me socorrer, Deus vai me ajudar, Deus que fica mandando socorro, ele está esperando Deus vir. Então são situações que a gente às vezes não fica socorrível, não fica consolável, então demora um pouco mais até acordar, fala, opa, Deus está aqui no próximo, Deus está nele, Deus está em mim, aqui, o consolo está aqui, nessa lida entre nós. Essa visão de espírito é que a gente precisa de começar a cultivar dentro da gente, mais nessa visão globalizada, nessa visão macro, porque a gente às vezes se entra para dentro da própria caixinha e fica, né? Ou então cria sua própria caixinha na mente e não abre ela para nada, ali não entra nada, não sai nada. Então é essa solidariedade com tudo, inclusive com os mundos, porque como espírito que nós somos, nós não somos espíritos terráqueos, nós estamos estagiando hoje na Terra, mas há muitas outras moradas na casa do Pai. Aí nós vamos lá para o nono princípio fundamental, pluralidade dos mundos habitados. O que é isso? Nessa atividade, nessa andança do espírito, ele vai de um mundo, vai para outro, vai para outro, vai para outro, como a gente passa em classes de sala de aula. Ele sai de uma classe, vai para outra, vai para outra, vai para outra, sai de uma escola, nessa aqui já me ensinou tudo que eu tinha que aprender, lá no fundamental. Agora eu vou lá para outra categoria de escola. Ah não, aqui já acabou, agora eu vou para a faculdade, aí depois eu vou fazer mestrado, doutorado, mestrado, pós-graduações e mais pós-graduações. Assim são os mundos na nossa vida. Nós estamos aqui porque nós precisamos de aprender as coisas daqui, porque nós somos perfectíveis. E não dá para pular etapas, é igual o joguinho. Não passa para a fase seguinte sem passar pela fase primeira. Então nós estamos passando por algumas fases agora. Mas isso tudo a gente precisa entender sem angústia, sem neura, sem ansiedade. O que é a ansiedade? É ficar vivendo aqui e vivendo amanhã. O que é a depressão? O que é a tristeza? É estar vivendo aqui, preso lá atrás ainda. Então, porque agora nós estamos terráqueos, nós precisamos de aprender as coisas da Terra. E as coisas da Terra, materialmente falando, a ciência tem nos ensinado. Mas espiritualmente falando, é o Cristo que vem nos ensinando. Nós vimos lá, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido, não ofereceu, nem oferecerá não, tem oferecido, contínuo e permanentemente, com o Cristo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? Está lá na questão 625 dos Espíritos. A resposta, Jesus. Quem é Jesus? O Cristo, que já estava conosco, que já estava sendo oferecido para nós, desde o início, desde antes da fundação do mundo, ele já era o Cristo. Assim nos fala Emmanuel no livro Consolador. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Jesus. Então, nós estamos aqui para aprender o que o Cristo tem nos ensinado, espiritualmente falando. Estamos aqui para isso, gente. Porque quem que é imortal aqui? É o Espírito.
Matéria é coisa da ciência, espírita é coisa do espiritismo. Material é cá, ciência. Espiritual é cá, espiritismo. Por quê? Porque ele que nos ensina com clareza, com autoridade, com provas, com demonstrações. O aspecto científico do espiritismo rasga para nós o mundo espiritual através da mediunidade, através das informações que os espíritos vêm trazer para nós, através da literatura espírita. Vamos pensar no tamanho, da vastidão da literatura espírita hoje no mundo, com berço aqui no Brasil. Os grandes escritores espíritas estão aqui, e nós ainda estamos vendo página policial de jornal, assistindo televisão que traz, não precisamos nem falar. Peraí, isso é coisa de cá, esse tempo, isso já não nos pertence, não pode nos pertencer mais. Eu preciso de objetivar o uso do meu tempo. Se eu não tiver que estar lendo nada, que pelo menos eu esteja pensando em algo espiritual, que me evolua espiritualmente. Se eu não estiver estudando, se eu não estiver lendo, se eu não estiver assistindo uma palestra, se eu não estiver vendo um vídeo, pelo menos o que eu estiver nutrindo a minha mente com coisas espirituais, como espírito que eu sou. Eu preciso começar a acordar para isso. Nós estamos falando aqui, gente, hoje é de espírito, e espírito ativo, e dentro dessa atividade nós precisamos arranjar um jeito de exercer a nossa vontade, exercício da nossa liberdade, por intermédio da nossa vontade, e essa vontade é que vai definir a nossa afinidade. É ela que vai definir de que lado que eu estou, do mal ou do bem, nessa atividade. Então, nessa pluralidade dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do Pai, há muitos mundos semelhantes, até semelhante, não é igual. Ou seja, tem coisas diferentes, mas parece muito, parecida com a Terra. Mas tem umas coisas que não tem na Terra, e que tem em outro mundo. Então nós vamos desencarnar aqui e vamos para lá aprender lá. Perfeitamente possível, o Espiritismo mostra isso para nós. É como a gente sair daqui e fazer um intercâmbio lá no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na França. Depois volta para cá. Quem garante para nós que a nossa última encarnação não foi fora da Terra? Quem garante? Não estamos afirmando que foi. Quem garante? Deixemos na relatividade. No universo das possibilidades, tudo é possível. No universo das possibilidades, nesse universo de possibilidades, tudo pode acontecer. É sim ou não? Não estou falando nem que sim nem que não. Nós estamos deixando na relatividade, porque é na relatividade que nós estamos. Absolutistas somos só nós. O espírito absolutista é aquele que é dono da verdade. Não, a verdade é relativa. Vamos flexibilizar mais. É nessa linha. Então, essa pluralidade dos mundos habitados acena para nós, mostra para nós, vem dizer para nós que o que nós não demos conta de, não conseguimos aprender aqui, há semelhança, inclusive em outros mundos. Nós vamos ter a oportunidade de vivenciar isso lá. E avançar mais ainda, porque é além daqui. Quando a gente chega, vamos pegar primeiro grau, segundo grau e faculdade, só para a gente aqui que já é velho mesmo, esse fundamental e o outro é médio, né? Vamos pegar primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Quando você passa para o segundo grau, você esquece o primeiro? É básico você utilizar aqui. E lá para a faculdade, você esquece daqui? É básico, é tudo básico, é uma crescente de aprendizado. Lá no segundo grau, ou lá no ensino médio, você vai rever muita coisa daqui, vai para outro mundo, você vai reviver, você pode colocar em prática muitas coisas daqui, mas vai aprender outras coisas novas também, que aqui não tem, no ensino médio não tem, só tem no ensino superior. É disso que nós estamos falando. E muitas vezes a gente vai para lá fazer algum intercâmbio, volta para cá, ou seja, essa solidariedade entre os mundos existe. O espírito é ativo, ele está sempre em ação, está sempre em movimento. Não é essa paradeira de braço cruzado, não é essa indiferença, não.
pode passar pela indiferença, pode passar pelo momento da preguiça, mas ele vai ser acordado. Nem que seja com chicote, mas vai ser acordado. Que é o que acontece conosco, para nos acordar. Muita chicotada que a gente vem levando aí é porque já foi cansado, já cansaram os planos maiores da vida que nos dirigem. Tem hora que eles precisam chegar e sacudir. Então tem que mandar uma pandemia para lembrar: opa, o outro existe, opa, eu preciso usar máscara, não é só pensando em mim não. Tem que mandar uma pandemia, tem que mandar um terremoto, tem que mandar criar uma situação que desperte a solidariedade, que desperte a compaixão, que desperte algo de valoroso dentro de nós, porque na normalidade a gente cochila. Então é preciso sacudir, é preciso mexer. Por isso que as coisas é Jesus que fala para nós: é necessário que o escândalo venha. Esse momento que nós estamos vivendo está escandalizando o mundo todo. Mas aí ele fala assim: mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se teve um responsável por isso aí, direto, ele vai responder por isso. Por quê? Porque é espírito também, ele é espírito, ele é responsável. Por mais que isso tenha uma dosimetria da pena, como acontece aí no judiciário, na aplicação do direito, né? Mas que cada um responde de acordo com a sua participação consciencial nisso aí, né? Então, dentro dessa condução, gente, tem a influência dos espíritos na nossa vida, que nós falamos ainda há pouco. Como é que isso é feito? Nós não vamos entrar hoje nesse como é que isso é feito. Nós estamos só amarrando um princípio fundamental no outro aqui hoje. Lá no 14º princípio fundamental, lá para o ano que vem, a gente vai conversar sobre isso com mais propriedade. Senão a gente fica só na influência dos espíritos na nossa vida, e a ideia é a gente fechar hoje com essa amarração dos princípios fundamentais, tá? Entre eles, né? E tem aqui a ação dos espíritos da natureza. A ação dos espíritos da natureza. Eles estão tendo um trabalho nessa seca, né? Nesse fogaréu impecando, gente chegando e riscando fósforo por querer, gente chegando e riscando fósforo irresponsavelmente, gente chegando não tem nada a ver, só porque viu uma moitinha de fogaréu, já chega e já joga lá um combustível, põe fogo na serra inteira, mata passarinho, mata bicho, mata vegetação nobre, mata. Ação dos espíritos da natureza. Agora imaginemos todo o trabalho do lado de lá da espiritualidade para refazer isso, para retrabalhar isso, para recompor isso, porque tem livro Os Mensageiros, tem um capítulo que narra, tem um capítulo todo que André Luiz narra uma visita dele e do mentor dele no campo, e lá ele mostra isso para nós. Aí o Espírito comunica. O Espírito, a comunicação é vida. Nós nos comunicamos uns com os outros continuamente. Quem comunica? É o Espírito que comunica. Aqui a perguntinha de novo: alguém já viu algum defunto comunicar? Não, quem comunica é o Espírito. Como ele faz isso? Através de um exercício chamado mediunidade. Mediunidade. Nós estamos falando de quê, gente? De espírito. O espírito comunica como? Através da mediunidade. Comunica quem com quem? Plano espiritual com plano físico. Estamos em contínua comunicação espiritual. Kardec fala para nós que todos nós somos mais ou menos médiuns. Mais ou menos médium. A gente às vezes confunde e fica sendo médium mais ou menos, mas é mais ou menos médium. É intensidade de comunicabilidade, é capacidade de comunicabilidade que a gente às vezes... Por quê? Porque a gente não está sintonizado. Eles conversam conosco, mas nós não estamos na frequência deles, não estamos. Aí nós não estamos sintonizados nessa comunicação. Mas naqueles que nós estamos sintonizados, nós escutamos. Escutamos. Naqueles que nós estamos sintonizados no bem, também nós escutamos. Por quê? Questão de sintonia. Vai escutar caipira, música caipira, numa rádio onde só toca rock. Não escuta.
Então é preciso estar sintonizado na rádio que toca caipira. A rádio está onde? A rádio é preciso estar sintonizado numa que toca música clássica. Opa, é aqui, é aqui. Torce a orelhinha lá. O que é isso? Nós temos antenas mentais que sintonizamos uns com os outros, sintonizamos com o mal ou com o bem. Então é tudo questão de sintonia. Então o Espírito se orienta pela sintonia. Estamos sintonizados, aí dentro disso, de que eu mais gosto? Aí já vira afinidade. Ah não, estou sintonizado com o bem e com o mal, não estou? Todos nós estamos. Mas e a minha afinidade? Aí eu torço a orelha do rádio para cá. Mal. Ou então torço a orelha do rádio para cá. Bem. Deu para enxergar isso bem, gente? Então quem comanda isso? Eu, com os valores com os quais eu sou afim. Então eu vou entrar em sintonia com cá ou com cá. Nós hoje conversamos sobre o Espírito, sobre a sua atividade, a sua ação, né? Nosso tempo fechou. Certo que vão surgir perguntas, nós vamos fazer depois um bate-papo aí para a gente poder, no nosso último encontro sobre o tema de estudo, para a gente sanar muitas perguntas que podem vir a surgir. Durante o tempo das exposições, gente, aqui dos nossos encontros, vamos anotando as perguntas para no dia não ficar parado, não ficar perdido no esquecimento. Você falou nisso, clareia isso para mim aí. Então no nosso bate-papo a gente conversa sobre isso também. Por hoje vamos interromper o nosso estudo. Só dar uma paradinha. Segunda-feira que vem nós estaremos de volta com a continuidade desse estudo. Tá? Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Que Jesus continue abençoando a cada um e que Deus nos proteja sempre. Boa noite. Que assim seja.